Olá, aqui é a Juliane Furno e o tema da aula de hoje é desenvolvimento, subdesenvolvimento e dependência. E o primeiro elemento para compreender essa tríade de conceitos é entender que desenvolvimento e subdesenvolvimento são noções, são conceitos que a gente utiliza que são historicamente determinados. Ou seja, ainda que tenha sempre existido desigualdade entre países, do ponto de vista da geopolítica, da dinâmica internacional, é só com o desenvolvimento do modo de produção capitalista, ou seja, só a partir do momento em que se generaliza, pelo menos nos países europeus, o capitalismo propriamente dito, a partir do conjunto de revoluções burguesas e principalmente da Revolução Industrial Inglesa, é que é possível utilizar essas noções de desenvolvimento e subdesenvolvimento. Eu acho que isso é importante para a gente não fazer um processo teleológico de tentar aplicar conceitos fora da história, né, como se eles existissem de forma indeterminada. Então, a gente está lidando com desenvolvimento e subdesenvolvimento a partir do desenvolvimento do capitalismo e do comércio internacional, que é inaugurado conjuntamente nesse processo. Então, embora tenha havido países coloniais e países metropolitanos, não se aplica propriamente dito essa noção. O que eu quero dizer com isso é que desenvolvimento e subdesenvolvimento nascem de um mesmo processo. Ou seja, os países que hoje são desenvolvidos e que alçaram essa posição a partir da Revolução Industrial não foram anteriormente subdesenvolvidos. Quer dizer, o subdesenvolvimento e o desenvolvimento são faces de uma mesma moeda. E é importante compreender esse processo como dimensões muito mais estruturais da organização e do nascimento do capitalismo do que posições conjunturais que os países transitaram nessa linha do subdesenvolvimento rumo ao desenvolvimento. E talvez o autor que mais tenha contribuído, né, do ponto de vista nacional também para entender esses conceitos, seja o Celso Furtado e a CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, que eu já vou falar. Mas um passo anterior talvez seja importante de ser dado no sentido da problematização do que significa também esse processo. Quer dizer, para os países europeus terem conseguido se desenvolverem, ou terem passado de um modo de produção feudal, né, de uma estrutura essencialmente camponesa para o alto consumo, para uma estrutura industrial, propriamente dita capitalista, teve que existir pelo menos dois processos, né? Um interno e um externo, que ensejaram condições de acumulação de capital para inverter na atividade industrial e criar, né, o capitalismo tal como a gente conhece hoje. Ou seja, não é um processo natural. A sociedade feudal e camponesa do alto consumo não evoluiu naturalmente para uma sociedade urbana industrial. Então, dois movimentos tiveram que ser feitos. O primeiro, do ponto de vista interno, é o que acho que muitos de vocês já ouviram falar, que é o processo de cercamentos, né, que principalmente ocorreu na Inglaterra como uma forma de resolver dois problemas. Por um lado, cercamentos, né, a privatização dos espaços comuns agrícolas contribuiu para que a produção do alto consumo fosse substituído em grande medida pela pastagem de ovelha, que contribuiu com a lã, né, a matéria-prima por excelência da indústria têxtil. E, por outro lado, a privatização, o cercamento dessas terras comunais contribuiu para que vários camponeses ficassem desempregados, né, sem as suas terras, e isso ensejou condições materiais de que, para sobreviver, eles tivessem que vender a sua força de trabalho nas cidades, ou seja, os cercamentos, do ponto de vista interno, constituíram a matéria-prima do capitalismo industrial e a mercadoria mais importante do capitalismo, que é a força de trabalho livre. O Karl Marx, no capítulo 24 do livro 1 do Capital, chamado Acumulação Primitiva de Capital, mostra que a transição para o capitalismo liberou, né, o ser humano dessa servidão voluntária do modo de produção feudal, embora tenha criado um outro tipo de servidão, mas incluída na compra e na venda de força de trabalho. E, por outro lado, para que esses países pudessem se desenvolver, eles tiveram que contar justamente com esse processo que o Marx chama de acumulação primitiva de capital. Vocês vão ver também como
acumulação originária de capital, que foi o excedente de capital constituído nas economias coloniais. Ou seja, o fato da Inglaterra, da França, Espanha e Portugal terem tido colônias, principalmente na África, na Ásia e na América Latina, criou condições para que o excedente desse trabalho não pago fosse invertido, e aí também o tráfico de escravos contribuiu essencialmente por uma dinâmica comercial que acumulou capital, transferiu esse capital para os países europeus para que eles pudessem inverter esse recurso na indústria da manufatura. Ou seja, o desenvolvimento não pôde prescindir dos países subdesenvolvidos, quer dizer, é uma situação relacional. Então, os países desenvolvidos são desenvolvidos em grande medida porque os países periféricos e coloniais foram blindados da possibilidade de ter um desenvolvimento autônomo nacional. Durante muito tempo, pelo menos até a Segunda Guerra Mundial, se justificou, teoricamente, né, a diferença global entre países do capitalismo central e países de capitalismo periférico a partir de vocações naturais. Em grande medida foram ensejados argumentos subjetivos, psicológicos, geográficos. No Brasil, isso ficou muito presente nos primeiros intérpretes da formação social brasileira, que justificavam o atraso relativo do Brasil como um povo preguiçoso, ou a própria miscigenação, ou as condições geográficas que nos diferenciavam dos países centrais. Mas é com o Caio Prado Júnior e depois com o Celso Furtado que vai haver uma explicação material para a diferença de desenvolvimento interno, grau de desenvolvimento interno dos países do centro e dos países da periferia. Teve um grande autor, o Davi Ricardo, que inclusive justificava que essa diferença era benéfica para os países. A diferença que marca um pouco do ponto de vista produtivo países desenvolvidos e subdesenvolvidos, que os desenvolvidos em grande medida têm uma estrutura produtiva industrial pautada na manufatura e os países periféricos na atividade primária exportadora. Este autor, Davi Ricardo, justificava que, na verdade, os países deveriam fazer um processo mais veemente de especialização naquilo que eles teriam melhores vantagens competitivas relativas, ou seja, os países centrais teriam mais vantagem no fator de produção capital, por isso se especializariam na produção de produtos manufaturados, e os países periféricos com maiores vantagens comparativas climáticas, do ponto de vista do excedente, da força de trabalho, se especializariam em atividades produtivas de maior intensidade de trabalho, principalmente na produção e exportação de matérias-primas. E aí, para o Davi Ricardo, na verdade, essa diferença, ao invés de cristalizar desigualdades, seria o elemento que possibilitaria, inclusive, uma dinâmica harmônica do ponto de vista internacional, porque os países periféricos, ao venderem as suas mercadorias primárias, adquiririam divisas suficientes para importar os produtos do centro industrial. Então, os países periféricos se inseririam na modernidade capitalista, poderiam acessar todas essas mercadorias sem fazer esse esforço pregresso de acumulação primitiva de capitais, podendo se especializar naquilo que eles são melhores. E aí a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, e aqui o Celso Furtado como um grande expoente, que vão fazer a crítica dessa teoria das vantagens comparativas. O Raul Prebisch, que foi o grande coordenador da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, que surge em 48 como um braço da ONU para tentar constituir políticas públicas de desenvolvimento dos países periféricos, este argentino, Raul Prebisch, ele faz uma pesquisa com os preços relativos, né, dos produtos exportados pelo centro e exportados pela periferia, e ele vai ver que, ao contrário do que o Davi Ricardo dizia, que tenderia a haver um equilíbrio relativo entre esses preços, ou seja, a periferia exportaria produtos primários e receberia, no valor desses produtos, uma quantidade suficiente de dinheiro para importar os produtos do centro desenvolvido. Mas, ao contrário de haver um equilíbrio de preços, há o que ele chamou de uma deterioração dos termos de troca. Ele fez uma pesquisa relativa do final do século XIX até 1947 com esses preços,
e viu que, na verdade, os preços das mercadorias exportadas pelos países periféricos tendem a perder valor no comércio internacional, ao contrário do preço das mercadorias exportadas pelo centro, que tende a aumentar o seu preço gradativamente. Ou seja, tende a haver uma desigualdade que, cada vez mais, a periferia transfere recurso para o centro via esse mecanismo de preço. E ele vai dizer que um elemento desse processo importante chama elasticidade preço. Vou tentar explicar esse conceito que parece esquisito. O paradoxo é o seguinte: a elasticidade renda dos produtos do centro é muito maior do que a elasticidade renda dos produtos vendidos pelos países periféricos. Vou explicar com um exemplo. Vamos supor que aumente a renda de todos os cidadãos dos países centrais. Aumenta, sei lá, em 100 euros. Esses 100 euros a mais que os trabalhadores dos países centrais recebem não vai ser consumido na sua totalidade na compra de banana, soja ou carne ou qualquer outro produto primário. Então, quando aumenta a renda dos trabalhadores dos países centrais, tende a haver uma absorção dos produtos dos países periféricos muito pequeno, porque a pessoa já consumiu a quantidade de banana suficiente para ela satisfazer a sua vontade. Então, quando aumenta a renda nos países centrais, não aumenta na mesma proporção a demanda pelos produtos que os países periféricos exportam. Já nos países periféricos é o contrário. Quando aumenta a nossa renda em 100 reais, a gente tende a usar esses 100 reais a mais para comprar produtos industriais, bens de consumo duráveis ou não duráveis. Então, sei lá, aumenta 100 reais o meu salário e eu vou lá na AliExpress comprar um monte de besteira. Então, esse é o paradoxo. Quanto mais aumenta a renda dos trabalhadores nos países periféricos, mais a gente transfere renda para o centro. Porque mais esse aumento de renda vaza para o exterior na medida em que o nosso padrão de consumo, com o aumento da nossa renda, tende a ser muito mais vinculado a produtos manufaturados, bens de consumo que não são produzidos internamente. Por isso, quanto mais aumenta a renda nacional, mais os países periféricos transferem recurso para o centro, e isso vai criando uma armadilha em que o subdesenvolvimento vai ensejando condições para cada vez mais reproduzir o próprio subdesenvolvimento e não se desenvolver. Desse diagnóstico da deterioração dos termos de troca, ou seja, do preço das matérias-primas caírem relativamente ao preço dos produtos vendidos pelos países centrais, pelo incremento tecnológico, enfim, pela elasticidade de renda, a CEPAL, o Raul Prebisch e o Celso Furtado, então, sugerem que a forma dos países periféricos superarem essa barreira, essa armadilha do subdesenvolvimento, é via industrialização. Ou seja, industrializar a periferia é a forma com que se constituiria uma estrutura produtiva capaz de atender ao mercado interno, criando um setor de maior valor adicionado, com maiores externalidades, que possibilitaria, então, os países periféricos romperem esse destino de serem exportadores de matérias-primas e absorçores de produtos primários. E o Celso Furtado vai dizer que, então, o Estado, diferentemente dos países centrais, teria um papel muito mais estruturante no desenvolvimento industrial da periferia, justamente porque o capital privado, quando vem para a periferia, ele tende a não ser vocacionado para constituir um projeto de redução das desigualdades sociais ou de modernização industrial. Então, ele vai inverter capital naquilo que é lucrativo. Em grande medida, o que era lucrativo ali no período dos anos 40, anos 50, era a indústria de bens de consumo de luxo, ou seja, um bem de consumo que não atendia a classe trabalhadora. Então, o Estado tinha aqui uma participação central, na medida em que o Estado é a única entidade que tem condições de coordenar e organizar um processo menos desigual de industrialização a partir daquilo que é necessário para o próprio desenvolvimento interno. Ou seja, criar a indústria de base, criar uma infraestrutura necessária para o desenvolvimento de outras pequenas indústrias que vão abastecer o comércio internacional. E ele vai dizer que os países subdesenvolvidos são diferentes dos desenvolvidos, porque nos países desenvolvidos, o processo de acumulação de capital e geração de excedente, via aumento da produtividade do trabalho, criou uma massa de recursos que foi reinserido na economia local. Vou dar um exemplo. Vamos supor que os países centrais desenvolveram um maquinário
que possibilitou que uma empresa, ao invés de produzir 100 pares de sapato, agora produz 200 pares de sapato com a mesma mão de obra e o mesmo tempo de trabalho. Ou seja, o progresso técnico do maquinário possibilitou um aumento na produtividade do trabalho. Ou seja, um trabalhador, ao invés de produzir 100, produz 200 pares de sapato. Ou seja, essas economias criaram uma diferenciação do ponto de vista da oferta. Agora, ao invés de 100, tem 200 pares de sapato e provavelmente eles são diferentes entre eles. Essa diferenciação na oferta criou condições para os trabalhadores fazerem uma diferenciação na demanda. Então, agora eles podem optar por diferentes tipos de pares de sapato. E a venda desses pares de sapato, o excedente para o capitalista individual da venda desses pares de sapato, foi reinserido na economia local para produzir mais sapatos ou para produzir qualquer outra coisa que vai ser vendida na economia local e o recurso, o lucro dessa venda vai ser reinserido naquela economia. Isso é o que caracteriza os países desenvolvidos. Uma acumulação de capital, um excedente, que é reinvestido na economia nacional. E o que é, então, os países subdesenvolvidos para o Furtado? São países que também tiveram um excedente, passaram por um processo de progresso técnico que aumentou a produtividade do trabalho, mas ao invés do recurso, do recurso monetário da venda desse excedente ter sido reinvestido na economia local, ele, como eu falei, vazou para o exterior. Então ele dá o exemplo do tipo de consumo que as elites nacionais lograram desenvolver no Brasil, por exemplo. Então a gente vendia, por exemplo, um monte de saco de soja. O dinheiro da venda desse excedente de soja no comércio internacional, ao invés de ter sido utilizado para criar mais maquinário, para produzir mais soja com maior qualidade, ou ser investido numa indústria têxtil que vai ensacar soja, ou sei lá o quê, a elite brasileira usou esse recurso para tentar imitar, o Furtado fala em mimetizar um padrão de consumo das elites dos países centrais. Então usou o recurso fruto do trabalho coletivo dos brasileiros para importar um perfume francês, por exemplo. Então o subdesenvolvimento é esse processo em que a estrutura de oferta, que é a economia oferta, não caminha concomitantemente com a demanda. Ou seja, a gente oferta um conjunto de matérias-primas e demanda um conjunto de produtos industriais que precisam ser importados do centro. Então a gente nunca consegue ensejar um processo harmônico. Isso gera várias consequências nas economias subdesenvolvidas, inclusive do ponto de vista do trabalho. Uma estrutura de baixos salários, uma heterogeneidade estrutural muito grande. Então, enquanto tem alguns trabalhadores trabalhando como operários na indústria de ponta, existe um mar de trabalhadores em atividades quase pré-capitalistas. Ou seja, não se cria uma harmonização minimamente da própria classe trabalhadora. Um processo de marginalização, informalidade. E isso se retroalimenta, porque os baixos salários, de uma economia que não cria uma dinâmica produtiva capaz de absorver todos esses trabalhadores, cria empecilhos à própria acumulação. Porque se os trabalhadores recebem pouco, eles consomem pouco, e isso não é incentivo suficiente para que os capitalistas construam indústrias e empresas aqui, porque tem a possibilidade de não ser vendida no mercado interno. E aí, ao não produzirem essas indústrias aqui, também não absorvem esses trabalhadores, o que não cria renda suficiente para que eles consumam outras coisas. Então, tende a ser um círculo vicioso nesse sentido. E aí o Celso Furtado vai dizer, então, para ir encerrando, que o Estado precisa atuar em dois sentidos. Primeiro, ele precisa corrigir essa dinâmica, essa demanda de consumo de luxo das elites. Então, dizer, elites, parem de drenar o recurso socialmente constituído pelos brasileiros para ficar importando um monte de besteira. Vamos acumular essas divisas, esse capital, para importar coisas que são importantes, bens de capital, maquinário, para industrializar o Brasil. E do ponto de vista da oferta, o Estado teria que também ser um empresário. Diferentemente do papel de regulador macroeconômico que o Estado teve nos países centrais, aqui na periferia ele tem que ter um papel empreendedor. Porque se o Estado não constituir, por exemplo, refinarias de petróleo, o setor privado não vai fazer, porque a refinaria de petróleo é um processo importantíssimo para o desenvolvimento interno, a energia que é necessária para a vida e para a indústria, só que para construir uma refinaria você tem que empregar muito capital
imobilizar muito capital e o retorno é muito de longo prazo. As elites brasileiras têm, em geral, uma lógica muito curto-prazista, né? Então, elas vão investir naquilo que tem maximização de lucro o mais cedo possível. Então, só o Estado reunia condições de, por exemplo, investir no setor petroquímico, no setor elétrico, na infraestrutura, elementos muito importantes para abrir condições para o capital privado também investir na economia brasileira. E aí, para finalizar, o Furtado, enfim, parte, né, desse diagnóstico. Ele tem um livro muito interessante que ele escreve em 1962, que chama A Pré-Revolução Brasileira. E ele está olhando aquele período ali, dizendo, olha, a Revolução Brasileira está prestes a acontecer. Revolução Brasileira no sentido de uma revolução nacional, né? Um processo que equalize democracia com desenvolvimento econômico, com soberania política e econômica. Então, um processo que enfrente os interesses dos países centrais, que seja democrático e que esteja vocacionado ao desenvolvimento, aqui entendido como desenvolvimento industrial. Nos anos 60, essas condições estavam postas ali com o processo da luta por reformas de base, e o Celso Furtado está olhando isso. Olha, nós estamos avançando do ponto de vista industrial, avançando do ponto de vista democrático, porque democracia também é radicalizar uma sociedade que reduz as desigualdades sociais, isso é democracia econômica. Então as reformas, principalmente a reforma agrária, tinham condições de democratizar a sociedade e avançar do ponto de vista econômico, e estamos enfrentando ali os interesses imperialistas que insistem que o Brasil tem que cumprir suas funções coloniais. Então essa era a pré-revolução brasileira, faltava só as reformas de base. Com o golpe de 64, o Celso Furtado vai rever um pouco a forma otimista com que ele achava que era possível superar o subdesenvolvimento a partir de um conjunto de políticas internas. E aí ele vai inserindo mais o elemento da dependência, ou seja, um olhar mais estrutural, de que não basta uma nação acertar do ponto de vista interno. Tem um câmbio de equilíbrio, tem uma política macroeconômica que estimula o desenvolvimento, fez uma reforma agrária, distribuiu renda, aumentou o mercado de consumo de massas. Não bastam só essas políticas, embora elas sejam muito importantes, porque existe uma coisa chamada imperialismo, que tende a conflitar no âmbito ou na cena da política, e a partir de mobilização, né, principalmente via classe dominante no Brasil, que é muito vinculada ao capital internacional, tende a criar percalços, né, que desequilibram essa tentativa de constituir um projeto de nação com crescimento, desenvolvimento, redução das desigualdades e avanço na democracia e na soberania política e econômica. Então, o Celso Furtado vai inserindo mais esse elemento da dependência, tanto da dependência política, e ele vai, talvez, levar ao paroxismo essa avaliação nos últimos livros dele, principalmente na década de 90, quando ele também analisa como o neoliberalismo e a financiarização desestruturaram o nosso projeto de nação. Ele vai dizer, olha, a industrialização no Brasil foi um grande problema, concentrou renda, concentrou a produção do ponto de vista regional, mas tinha um projeto em construção. Tinha uma nação que crescia, tinha uma indústria de base, e essa nação, esse projeto vai passar a ser uma construção interrompida, esse é o título do livro dele, Brasil, a construção interrompida, de 92, com a chegada do neoliberalismo, a inserção passiva do Brasil na globalização produtiva e a forma como a gente abriu mão do centro de acumulação interna, que era o mercado interno, e passou mais uma vez a nuclear, a basear o nosso crescimento no exterior. E o elemento da dependência cultural também. Então, ele vai escrever textos, né? Depois ele vai ser inclusive ministro da Cultura no governo Sarney, apontando esse elemento da forma com que as elites têm uma dependência cultural com as elites dos países centrais, e isso, inclusive, ofusca a capacidade de exercício da criatividade do povo brasileiro a partir de soluções próprias, né? Então, a gente importa modelos não só de desenvolvimento produtivo, mas modelos de sociabilidade num processo de aguçamento da dependência cultural que tende a também estreitar ainda mais as margens de manobra e de possibilidade do desenvolvimento industrial brasileiro. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado e depois deem uma lida nas referências e qualquer coisa a gente conversa em outro momento.